Das portas da cidade, que constituem o ex-libris de Ponta Delgada, vila fundada por Dom Manuel em 1507 e transformada em cidade a 2 de abril de 1546, no reinado de Dom João III, avistamos a Câmara Municipal, o poder temporal, e a Igreja de São Sebastião, a matriz, o poder espiritual. Se nos nossos dias as portas da cidade constituem apenas um monumento decorativo, recordando a memória da cidade, outrora solitário ermo, saudoso lugar e pobre aldeia, como descreveu Gaspar Frutuoso, o primeiro e o maior historiador da Macaronésia no século XVI, elas não deixam, porém, de constituir um elemento indispensável da arquitetura da Baixa Citadina. A sua construção remonta a 1783 e, felizmente, sobreviveram à construção da Avenida Marginal no século XX, ainda que transladadas para um novo espaço, a Praça Gonçalo Velho. Daqui partimos para a Igreja de São Sebastião, que foi erguida como promessa da Câmara e do povo pela epidemia que graçava então na vila desde 1523, um ano após o cataclismo que havia arrasado Vila Franca do Campo, a primeira capital da ilha, e que duraria até 1531, causando centenas de mortes. Na frontaria, ao cimo do templo, observa-se o feixe de 5 setas realizado em pedra regional, transformado em símbolo da cidade. No alto da portaria encontram-se, por sua vez, o escudo com as armas nacionais, encimado pela coroa real, e o escudo com as setas de São Sebastião. Toda a sua estrutura insere-se no programa construtivo do gótico mendicante português. Apesar de se encontrarem nos aspectos decorativos, sobretudo no exterior, marcas do estilo manuelino. O vitral de São Sebastião é do século XVIII e as suas colunas, primitivamente de pedra liós, foram cobertas com gesso pintado a fingir mármore no século XIX. A Igreja da Matriz foi sofrendo várias alterações ao longo dos tempos. Logo em 1733, a primitiva fachada foi alterada para responder ao gosto da época. A realização do retábulo é posterior a 1555, tendo sido feitos os trabalhos de talha e a obra de pincel e ouro por diferentes artistas. No percurso das igrejas, chegamos ao atual Auditório Municipal, que ocupa o antigo claustro do Convento da Graça. Este convento, cujas obras decorreram até 1680, abrigava os religiosos da Ordem Santo Agostinho, que se encontravam na ilha desde os inícios do século XVII, ocupando o recolhimento de Santana. O velho Convento da Graça foi transformado em Liceu Nacional de Ponta Delgada no ano de 1853. Seguimos para a Igreja de São Pedro, que foi construída no lugar de uma primitiva ermida sob a sua invocação. A sua inauguração data de 25 de junho de 1645. O interior é composto por apenas uma nave. Os seus tetos são pintados e o altar-mor é em talha dourada. A igreja possui imagens e relicários dos séculos XVI, XVII e XVIII.
O adro abre-se com um panorama sobre o porto de Ponta Delgada, cujo início da sua construção remonta a 1861 e a sua conclusão data já do século XX. Ainda com os olhos no porto, encontramos-nos no Alto da Mãe de Deus, onde se ergue a ermida com este nome, que foi construída pelo mesmo arquiteto da Igreja Matriz de São Sebastião, ainda na primeira metade do século XVI. Só nos inícios do século XIX, porém, se ajardinou o espaço, constituindo o passeio ao Alto da Mãe de Deus, circuito obrigatório de quantos visitavam a ilha no passado. Esta primeira ermida foi demolida em 1917 para a instalação de uma bateria de defesa costeira. De novo, durante a Segunda Guerra, o Alto da Mãe de Deus teve aproveitamento militar. De resto, ainda se encontram vestígios da antiga fortificação que existiu no lugar e que possivelmente remonta ao século XVII. Na nossa caminhada, chegamos ao convento de Santo André. Fundado em 1567, as suas obras decorreram ao longo de vários anos. No primeiro quartel do século XVIII, era o maior convento feminino da ilha, sendo inúmeros os seus rendimentos. O edifício foi comprado pela Junta Geral do Distrito de Ponta Delgada para aí instalar o Museu Carlos Machado. São inúmeras as suas coleções, destacando-se as secções de arte, etnografia e zoologia. Ao lado do antigo convento, encontra-se a ermida de Santa Bárbara, que foi construída por Roque Teixeira e a sua mulher, Maria Esteves, entre 1600 e 1612, construindo posteriormente seu filho, o padre Roque Teixeira Fonseca, um recolhimento para donzelas no ano de 1662. Um pouco mais adiante, em direção ao ocidente, encontramos o colégio e a igreja dos jesuítas. A primeira pedra remonta a 1 de novembro de 1592, sendo celebrada a primeira missa a 28 de fevereiro de 1593. Passados poucos anos, graças à prosperidade da ordem, a 1 de novembro de 1625, os jesuítas iniciavam a construção da nova igreja, com o frontispício levantado contra a primitiva fachada. Sabe-se que em 1666 ainda decorriam as obras. O padre António Vieira, de passagem pela ilha, aqui pregaria em 15 de outubro de 1654. O restauro da igreja do colégio e a construção da Biblioteca Pública e Arquivo de Ponta Delgada renovaram o esplendor do antigo monumento. Um pouco mais à frente, na Rua do Desterro, em 1629, quando ainda escasseavam as casas, ergue-se a ermida de Nossa Senhora do Desterro.
O altar é consagrado à fuga da Sagrada Família para o Egito. Repare-se nas suas artísticas portas de ferro e nos 2 campanários do templo. Caminhando no sentido sul, chegamos ao antigo convento de Nossa Senhora da Conceição. No grande impulso de construção religiosa dos séculos XVI e XVII, este foi o último mosteiro religioso a ser edificado, sendo a primeira pedra lançada a 8 de setembro de 1664, no local da casa dos seus fundadores, os reverendos vigários Francisco e João de Andrade Albuquerque. Adaptado o edifício aos serviços da administração pública, aqui estiveram a antiga Junta Geral e o Governo Civil, sendo nos nossos dias a sede do Governo da Região Autónoma dos Açores. Finalmente chegamos à Praça 5 de Outubro, o designado Campo São Francisco, onde encontramos o Santuário do Senhor Santo Cristo dos Milagres e parte da cerca do convento de Nossa Senhora da Esperança. No dia 23 de abril de 1540, na tarde do domingo de Páscoa, entravam 7 freiras de clausura provenientes de Valdecabaços, na Caloura, trazendo a imagem do Senhor Santo Cristo dos Milagres, escultura italiana da primeira metade do século XVI, oferecida pelo Papa Paulo III. A construção do Convento da Esperança foi iniciada pelo capitão donatário Dom Rui Gonçalves da Câmara, tendo sido concluída no tempo da sua viúva, Dona Filipa Coutinho, com o apoio da fidalguia e do povo. O 11º capitão donatário, Dom José Rodrigo Câmara, apoiou a Madre Teresa da Anunciada, hoje a Venerável Madre Teresa, na expansão do culto pelo Senhor Santo Cristo dos Milagres, participando com a demais nobreza na primeira procissão realizada a 11 de abril de 1700. Na mesma praça, encontra-se a igreja de São José. Os frades franciscanos sonharam com a construção de um grande templo, cujas obras se iniciaram a 20 de junho de 1709, como se assinala na fachada do edifício. As obras terminaram 5 anos depois. É o templo maior e mais imponente da ilha. Ao lado encontra-se a capela de Nossa Senhora das Dores, cujas janelas exprimem toda a arte e criatividade do barroco micaelense. No início do século XVIII, a cidade de Ponta Delgada, com apenas 7.300 almas, possuía 3 conventos de religiosos, 4 mosteiros de freiras e 3 de recolhimentos e 28 igrejas nas suas 3 freguesias. Contava 82 clérigos presbíteros, 90 religiosos nos conventos masculinos e 489 professas e recolhidas nas instituições femininas.
Eis, pois, a manifestação religiosa de um povo que, temente a Deus, encontrou na edificação dos templos a sua forma de glorificar o Criador.